Queridos irmãos, hoje vamos mergulhar em um dos salmos mais profundos e reveladores da palavra, o Salmo 139. Este texto nos mostra que Deus não apenas nos vê por fora, mas Ele sonda as profundezas do nosso coração. E é exatamente aqui que muitas cadeias espirituais se instalam, nos lugares ocultos, nas dores, nos lugares não tratados, nas fissuras da alma, nos pecados não confessados, nos traumas escondidos. Mas a boa notícia é que o Senhor quer trazer libertação completa, iluminando cada área da nossa vida. E eu quero nessa hora me juntar a você, para que nós possamos juntos aprender mais sobre esses salmos e aprender profundamente os segredos espirituais que estão ocultos nesse texto. Lemos o Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada. E estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda nem sequer chegou à minha língua, e tu, Senhor, o Eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado e maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente, aí tu estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar. Pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste ainda no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu pudesse somar, seriam mais do que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade, e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasse os ímpios. Ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. As pessoas que com má intenção pronunciam o teu nome, tomando-o em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável, tornando-se dessa forma os meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me a profundidade das minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da tua vereda eterna. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Irmãos, Deus nos conhece profundamente e já nos primeiros versos de 1 a 6, a palavra diz que tu me sondas e me conheces e sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, o Senhor conhece o seu coração por inteiro. Deus conhece até aquilo que nós mesmos não reconhecemos. Muitas amarras espirituais estão ligadas à ignorância sobre aquilo que nós mesmos desconhecemos. Mentiras que acreditamos, feridas que nunca tratamos. O diabo, claro, trabalha na escuridão, mas Deus traz a luz, e para Deus tudo está às claras. Pense comigo, que pensamentos têm governado a sua mente? Existem mentiras que aceitei como verdade na minha vida? E se essas mentiras existem, quais são essas mentiras? Quem disse isso para você? Você tem vivido em máscaras para esconder as feridas que estão profundamente escondidas no seu coração? Eu quero que você hoje, juntamente comigo, faça uma oração direcionada. Senhor, sonda-me e revela onde estão as fortalezas mentais que aprisionam o meu coração. Mostra-me os pensamentos que não vêm de ti e quebra toda mentira plantada pelo inimigo em minha mente. Que a minha mente, Senhor Deus e Pai, seja um lugar onde o Senhor possa plantar a boa semente e que a tudo aquilo, Pai, que foi plantado, que trouxe confusão, que trouxe morte, que trouxe solidão, que trouxe inexistência de graça e de luz, seja agora retirada da minha mente, retirada dos meus pensamentos, que toda ação maligna seja anulada no meu coração. A palavra segue, nos versos 7 ao 12, a palavra nos diz que para onde nós poderemos nos ausentar do Espírito de Deus, para onde nós poderíamos sequer fugir, não há escuridão que Deus não possa iluminar. Muitos vivem fugindo de si mesmos, escondendo de pecados, escondendo os seus pecados, escondendo as suas dores. Mas Deus está presente o tempo todo o tempo, nos lugares mais densos e nos lugares de luz. Isso significa que até a pior queda Ele pode resgatar e libertar. Pergunte-se a si mesmo, do que você tem fugido? Por que você tem fugido da presença de Deus em alguma área da sua vida? Quais são os segredos que você tem guardado com medo ou com vergonha de realmente enfrentá-los? Senhor, eu reconheço que eu não posso fugir do Senhor. Invade as áreas mais escuras da minha alma, os fragmentos da minha alma, aonde quer que eles estejam. Senhor Deus, tudo aquilo que foi fragelado em mim, tudo aquilo que foi machucado em mim, onde eu escondo a mágoa, o ressentimento ou o pecado, eu peço ao Senhor nessa hora, traz a tua luz e me liberta. Agora, em nome de Jesus, eu chamo essa palavra à existência e peço a Ti que toda a treva que ainda há no meu coração, que toda a escuridão que ainda há no meu coração, seja hoje iluminada pela Tua luz, iluminada pela Tua graça. A palavra segue no verso 13 ao 16, e o Senhor nos diz que, como Ele nos formou para um propósito, e a palavra diz que Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos formaste. Muitas prisões espirituais nascem na rejeição, no abandono ou na distorção da identidade ainda no ventre. O inimigo tenta convencer as pessoas de que não têm valor, mas o Salmo 139 revela
cada vida é o fruto do amor, do propósito de Deus, é a profundidade do amor de Deus. A sua vida é um propósito maravilhoso nas mãos de Deus. Você é um sonho que Deus tem a realizar, é uma promoção do nome do reino de Deus aqui na terra para testificar, para testemunhar o amor, a graça e o favor de Deus. Quais são os pontos que nós temos deixado de analisar, deixado de explorar em nós? Quais são as dificuldades que nós temos em aceitar quem nós somos de verdade? Quais são as feridas que existem, a rejeição que existe, o abandono ou a inferioridade que ainda persiste em sua vida? O que é que realmente disseram tantas vezes para você que uma mentira se tornou uma verdade em sua vida? Nós oramos nessa hora e pedimos: Pai, o Senhor é maravilhoso e são insondáveis os teus pensamentos. Eu renuncio às mentiras do inimigo, que dizem que não tenho valor. Eu recebo a tua verdade, pois a tua verdade diz que eu fui formado pelas tuas mãos, que eu tenho um propósito e eu não sou um erro. Eu nunca fui um erro. Eu sou um acerto do céu. Eu sou um acerto de uma promessa, de um propósito. Eu sou um acerto muito maior do que a compreensão das pessoas. Cura agora toda ferida de rejeição em mim. Cura agora toda palavra que foi declarada sobre a minha vida e que não tem a ver, em hipótese alguma, com o propósito que o Senhor desenhou para a minha vida. Eu te peço isso agora em nome de Jesus. Seguimos e a palavra vai dizendo que Deus tem pensamentos de paz sobre nós. Nos versos 17 ao 18, a palavra diz que quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. A mente é um campo de batalha. Os pensamentos de culpa, medo, condenação, autodestruição são amarras que o inimigo trabalha cotidianamente para tentar nos amarrar, para tentar nos emburrecer espiritualmente, para que nós não consigamos viver e experimentar o favor, a graça do Senhor derramada sobre a nossa vida. Mas os pensamentos de Deus contrariam tudo isso. Porque os pensamentos de Deus são vida, são esperança, são futuro, são comunhão. Os pensamentos de Deus são altos. Pense, quais são os pensamentos que têm governado os seus dias? Quais são os pensamentos que têm gerado no seu dia, da hora que você levanta até a hora que você vai se deitar? O que é que tem regido o seu coração? O que é que tem regido o que você pensa acerca de você mesmo? Como você se vê? Eu tenho meditado mais nas palavras de Deus ou nas acusações que o inimigo tem colocado sobre a minha vida? O que é que faz realmente você pensar? O que tem feito realmente você se mover? A palavra de Deus, ela realmente é vida para você? Ela realmente fala de quem você é? Você conseguiu entender? Você conseguiu compreender isso? Meu irmão, minha irmã, eu chamo a existência sobre a tua vida hoje, as verdades do céu. E eu peço ao Senhor Deus, renova as nossas mentes, renova a minha mente com os teus pensamentos, que o Senhor possa cauterizar em nossas mentes hoje tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos condena, cancela toda acusação maligna. Eu rejeito, Senhor Deus, todo pensamento de suicídio, todo pensamento de enfermidade, todo pensamento de medo, todo pensamento de solidão, todo pensamento de derrota, e recebo hoje a paz que vem da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é Espírito e vida. Em nome de Jesus, eu recebo essa palavra hoje, e que essa palavra venha, Senhor Deus, queimar nos nossos corações, que essa palavra venha fortificar os nossos corações, e que nós possamos experimentar a boa e agradável vontade do Senhor. A palavra segue dizendo que o clamor por santidade é um meio de libertação. Nos versos 23 e 24, o Senhor diz que Ele sonda os nossos corações. Nós pedimos para Ele: sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração, escaneia o meu coração, conhece o meu coração,
prova os meus sentimentos, prova os meus pensamentos, prova as minhas ações e também as minhas reações. Vê se há em mim ainda algum caminho mau, e se houver esse caminho mau, eu lhe dou liberdade, eu lhe dou total liberdade para que o Senhor nos guie pelo caminho eterno. Reconduza as nossas vidas, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso Cristo, o nosso Salvador. Eu oro nesta hora e peço, Senhor Deus, que neste ápice do Salmo 139, nos versos 23 e 24, nós possamos verdadeiramente escanear o nosso coração, rasgar o nosso coração diante do Senhor, para que tudo aquilo que tem que ser sondado e purificado seja feita a vontade do Senhor em nós. Libertação não é apenas expulsar demônios, mas sim alinhar a nossa vida com a santidade de Deus, com os princípios, com os propósitos, com o modelo que Deus desenhou para que cada um de nós experimentássemos. Expõe então o caminho mau. E se eu tiver que enfrentar, identificar e conhecer aquilo que é mal e que aquilo ainda reside e aquilo persiste residir no meu coração, eu te peço, nos dê a chance de confessar, de renunciar, para que nós possamos andar em vida e tenhamos uma vida plena e abundante diante do Senhor. E pergunte-se a si mesmo diante de Deus, com toda a sinceridade do seu coração: você está disposto verdadeiramente a deixar Deus expor e tratar o que é oculto no seu coração? Quais são os pecados que ainda existem ou os hábitos que ainda estão escondidos aí no seu coração? Ou aquele pecado de estimação que você não quer que ninguém conheça, que ninguém toque? É isso que precisa sair da tua vida. E nós oramos: Senhor, quebra todo orgulho e toda resistência no meu coração. Que toda a estrutura, que todo o arquétipo que foi construído sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre estruturas espirituais, sobre estruturas familiares, que o Senhor possa sondar o meu coração e mostrar o caminho mau, para que, vendo o caminho mau, eu identifique e entenda que o caminho bom é uma escolha, é uma decisão, e que eu verdadeiramente tenha força e receba do Senhor a força e a graça necessária para que abandone os maus caminhos. Eu renuncio a todo pecado oculto, eu rejeito as obras das trevas e eu escolho andar no teu caminho. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a caminhar, que o teu Espírito Santo seja o verdadeiro provocador de transformação no meu coração. E nós chegamos à conclusão e à oração final. E, meus queridos, no Salmo 139, ele nos mostra que a verdadeira libertação começa quando nós deixamos verdadeiramente Deus sondar, iluminar, curar e guiar o nosso coração. Quando há dependência total, quando há rendição total. Hoje, se você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai quebrar correntes que estão talvez acompanhando você de geração em geração. Correntes e prisões que carregam há anos sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Porque grande é o Senhor. E nós oramos de maneira a aplicar essa palavra em nossas vidas. Pai, assim como Davi declarou no Salmo 139, nós rendemos a tua sondagem, nós nos rendemos ao teu scanner celestial, nós nos rendemos ao teu olhar que conhece, que concebe, que, Senhor Deus, antes de nós termos sido formados, o Senhor já nos observava. Tu nos conheces por inteiro, não há lugar onde nós possamos nos esconder do Senhor, e isso já ficou claro para cada um de nós. Por isso, vem agora com a tua luz sobre toda a área de trevas em nossas vidas. Aonde houver, Pai, lugares que precisam ser alcançados, iluminados, que o Senhor traga luz a essa densidade, que o Senhor traga luz a essas trevas. Aonde houver mentira, aonde houver negociatas, aonde houver prejuízo, traz a verdade do Senhor. Aonde houver feridas, derrama cura. Onde há rejeição, ministra aceitação. Onde há acusação, derrama o teu perdão.
Declaramos que fomos formados com um propósito, e um propósito muito maior do que aquilo que nós possamos sonhar ou imaginar. Nós não somos fruto do acaso, mas obras-primas das tuas mãos. Que os teus pensamentos de paz substituam toda acusação e medo em nossas mentes, e que o Senhor possa criar em nossa mente uma estrutura que revele o teu reino a todo tempo, que nós possamos declarar a todo tempo as tuas palavras de vida. Senhor, sonda o nosso coração. Se há caminho mau, revela-nos. Se há ainda algo que precisa ser convertido em nós, nos mostra para que nós realmente possamos nos render integralmente ao Senhor e nos guia pelo caminho eterno. Que hoje, pelo poder do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, sejamos livres de toda prisão espiritual, restaurados em nossa identidade e firmados na Tua verdade. Em nome de Jesus, oramos e recebemos esta libertação neste momento, crendo e sabendo que o Senhor operou grandemente e profundamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sou o pastor Fernando Passerini e eu declaro sobre a tua vida toda a sorte de graças, toda a bênção dos céus, que os céus se abram sobre a sua vida e a sua casa. Receba hoje essa palavra e lembre-se que Ele conhece o teu coração profundamente. Não abra mão de experimentar e vivenciar a cada dia o melhor e os sonhos de Deus para a tua vida e para a tua família. Você é precioso, você é preciosa e Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. Nunca esqueça disso. Deus abençoe tua vida.